E aí, muito prazer, meu nome é Heitor Ferreira e chegou a hora de você dominar uma das técnicas mais legais de design nas suas páginas. Existe uma técnica secreta nas páginas gringas que permite criar esses efeitos de motion super legais na página que deixam elas muito mais dinâmicas. Eu descobri qual é esse segredo, vou te contar nesse vídeo e tenho certeza que essa revelação vai te surpreender. Sempre que eu vi esses efeitos eu ficava me perguntando como que eram feitos, né? Será que é um vídeo? Será que é um GIF? Será que é um arquivo Lotile? Mas não, são feitos com CSS, de uma forma super otimizada, fácil de ser implementada e com infinitas possibilidades de aplicação. Mas sem mais delongas, eu sei que você está querendo saber qual é a técnica secreta e eu vou te dizer agora. Ela é utilizando o CSS, mais especificamente com a propriedade de, rufem os tambores, a propriedade de máscara. Imagine se você pudesse mudar aquela forma padrão retangular ali de um container do Elementor para uma forma que você quiser. Você provavelmente já viu isso no widget de imagem. Na aba avançada a gente tem uma opção de máscara, onde você consegue mudar ali a forma do Elementor para uma forma totalmente customizada e personalizável também. A grande sacada para esse efeito é a gente utilizar essa mesma dinâmica, porém adicionando esse efeito em containers e com o CSS também criando esses efeitos de luz aí muito louco para poder finalizar o efeito. Eu sei que assim parece um pouco confuso, mas logo você vai ver que é moleza e depois que você aplicar uma vez, você nunca mais vai querer deixar de aplicar esse tipo de efeito nos seus projetos. Bora lá pro Elementor então? Então bora começar essa brincadeira. Eu já tenho aqui esse modelo criado que eu fiz pra gente poder recriar, tá? Então basicamente, na verdade, antes de vir aqui pro Elementor, a gente precisa criar a forma primeiro, tá? E você pode fazer isso na ferramenta que você já estiver mais habituado. Aqui eu tô utilizando o CorelDRAW, é um programa já muito conhecido, muito utilizado para questões vetoriais, mas pode ser o Figma, o Adobe Illustrator, qualquer programa que você sinta mais à vontade para poder criar ali a forma que você quiser, tá? Não há regra quanto a isso. Você pode criar no seu projeto linhas, quadriculados, qualquer coisa você consegue mascarar, desde que seja um arquivo SVG ou uma imagem PNG. A imagem JPEG, o código só conseguiria enxergar um retângulo, então não faria diferença nenhuma. Já a imagem PNG, o código consegue diferenciar o que é transparente e o que está preenchido ali com a imagem, e apenas a parte opaca será referenciada ali para poder mascarar esse elemento naquela mesma forma. Porém, se possível, eu recomendo sempre você exportar no arquivo SVG, que por ser um formato vetorial, ele não vai sofrer ali os problemas do bitmap, do pixel que uma imagem PNG tem, além de ser muito mais leve também, ele fica ali muito melhor para poder adaptar o efeito. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou criar o design que eu quero, tanto das linhas quanto das imagens, você vai criar aqui, já prototipar o que você quer implementar. Então no meu caso eu vou pegar aqui uma linha no Corel, vou criar aqui uma linha reta, vou fazer algumas curvas aqui nela e depois eu vou descer. Show de bola, então esse aqui seria o meu desenho. Eu vou só controlar aqui a espessura, o arredondamento, beleza. E agora eu iria duplicar aqui essa linha, colocar outra aqui do outro lado. Beleza, então esse aqui seria o design das minhas linhas. Eu também criaria aqui algumas imagens, né? Então eu vou colocar aqui um quadradinho, vou posicionar ele aqui, o outro aqui no canto e o outro aqui embaixo. Beleza, só lembrando que isso aqui é totalmente ilustrativo, tá? É só um modelo de layout aqui para você poder criar. Inclusive, tem um site aqui também muito bacana, aqui no Google, tem esse bentogrids.com. É um site com várias opções aqui de bentogrids, que basicamente é esse modelo de formatação aqui da página, né? Mas já tem vários efeitos aqui que utilizam mais ou menos essa técnica também, então já dá para poder se inspirar aqui vendo algumas ideias para você poder criar também, beleza? Mas vamos supor que essa aqui seja a sua necessidade e é isso que você quer implementar. Então aqui você vai ter duas imagens e uma aqui outra embaixo, né? No meu caso eu tenho aqui o WordPress, o Elementor, essas duas soluções levam aqui para o CSS-Pack. Então essa conjunção de imagem faz sentido aqui para essa minha composição. Então beleza, com isso feito, como é isso que eu quero que essas imagens fiquem estáticas e que essas linhas aqui tenham um efeito ali com animação de luz. Então tudo que eu preciso fazer aqui agora é exportar esses elementos separadamente. Então eu vou exportar essa imagem aqui dos três elementos e também vou exportar apenas as linhas, tá bom? Vou exportar esses dois elementos separados e subir no meu WordPress. Eu já fiz isso e agora a gente vai dar sequência aqui nos próximos passos, fechou? Bora lá para o Elementor então. Beleza, aqui no Elementor então eu tenho essa seção com essa headline aqui, um texto, e vamos supor que eu quero criar ali aquela estrutura de composição visual logo aqui abaixo. Então aqui embaixo, para poder se organizar um pouco melhor, eu vou criar um container aqui exclusivo para essa estrutura, tá? Eu vou até renomear ele aqui como estrutura máscara. Beleza, então nesse container aqui agora, o que eu vou adicionar? Eu vou adicionar uma imagem, que vai ser aquela minha imagem dos três elementos, das três imagens, tá? Vou colocar um index maior aqui. Beleza. Então, como eu já exportei, né, ou melhor, já importei aqui no meu WordPress, vou selecionar essa imagem aqui agora, vou deixar aqui em tamanho completo mesmo, e também vou adicionar aqui agora um novo container. Esse novo container que eu adicionei, eu vou renomear ele aqui como máscara,
porque é esse container aqui que vai se transformar naquelas linhas, beleza? Então agora nesse container a gente vai adicionar aqui o CSS nele, que é basicamente um código que vai mascarar a forma dele para o formato daquelas linhas. O meu código já está na mão aqui, eu vou deixar todos esses códigos aqui do vídeo na descrição, um link exclusivo para você poder acessar e copiar também, tá bom? Então vamos pegar aqui agora o código universal da máscara. Eu vou copiar aqui esse CSS e nesse container que a gente renomeou como máscara, aqui na aba avançado, Custom CSS, eu vou colar esse código aqui. Show de bola! O que eu preciso fazer agora é pegar a URL daquela imagem das linhas, da máscara. Então aqui agora eu vou selecionar a imagem só para poder ver aqui. E como é esse elemento que eu quero, ó, essas linhas aqui, eu vou vir aqui em URL do arquivo, vou copiar essa URL, eu posso clicar aqui também em copiar a URL para a área de transferência, fechar. Agora eu vou voltar no container da máscara, onde a gente adicionou o CSS, e aqui sim, eu já deixei o código aqui renomeado com essa parte, ó, a URL da máscara aqui. Então você vai apagar isso aqui com cuidado para não apagar as aspas, tá? Tem que ter duas aspas, e entre essas aspas você vai colar aqui o link da máscara do arquivo que você subiu no WordPress, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo também. Beleza, com ele colado eu posso aqui agora na aba estilo definir uma cor de fundo para a gente poder visualizar e olha aí a mágica acontecendo. Nosso elemento já está ali, porém ele está muito pequenininho, né? Então aqui agora na aba layout eu vou controlar o tamanho dele. Aqui já vai uma informação importante. Por padrão nesse código, ele está aqui em posição absoluta, tá? Justamente para você poder criar esse tipo de composição, onde a imagem fica por cima e as linhas por baixo. Mas caso você queira criar algo diferente, se você precisar que esse elemento aqui ocupe um espaço direto na página, você pode só apagar essa linha aqui, que automaticamente, ó, agora ele foi lá para baixo e ocupou um lugar individualmente. Porém, em posição absoluta, ele fica ali por baixo ou por cima mesmo para você poder criar esse tipo de composições de sobreposição, tá? Bom, agora que ele já está direitinho, eu posso aqui agora no container da estrutura da máscara, colocar aqui toda a centralização ao centro, para já meio que justificando aqui os elementos, e agora a gente vai controlar o tamanho, tanto da imagem quanto do container da máscara. E aqui vai um aviso muito importante. É muito importante você deixar as unidades de medida desses tamanhos na unidade de pixel, porque por ser uma unidade de medida fixa, ela vai minimizar muito as chances aí de ficar alguma coisa errada em algum modo responsivo, ou ele ficar com o layout quebrado, então desse modo ele vai ficar sempre direitinho aí, independente do tamanho de tela, tá? Então agora começando pela imagem, aqui na aba estilo, na aba de largura, vou mudar aqui de porcentagem para pixel e vou começar aqui a controlar o tamanho dessa imagem. Eu vou deixar aqui, por exemplo, 492 pixels. E aqui agora, no container da máscara, na aba layout, eu também vou começar a configurar aqui a largura e a altura, porém mudando de porcentagem para pixel. Então eu vou começar aqui aumentando a largura e a altura também, até que ele encaixe direitinho ali na imagem. Eu vou chegar até aqui, beleza, aqui encaixou. Então essa aqui é a medida que eu quero. Eu posso ir aqui agora para o formato do Ultra Wide. A gente vê que já está direitinho, no laptop também está direitinho, no tablet também está direitinho, porém apenas no mobile ele começa a quebrar, então aqui no mobile a gente precisa só refazer essa configuração. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho da imagem, vou deixar aqui em 300, por exemplo, e diminuir aqui também a largura e a altura da máscara. Então eu vou colocar aqui em 300, por exemplo, diminuir aqui um pouquinho a altura também. Beleza, eu vou deixar aqui em 265. Show de bola. Agora mesmo que eu aumente aqui o tamanho do mobile, ele permanece certinho ali, sem alteração. A gente pode ver que a linha está por cima aqui da imagem, né? Então por isso a gente pode controlar no Z-Index, vindo na imagem aqui na aba avançado, Z-Index, aqui eu controlo a camada dela, né, para ela ficar por cima, então eu posso colocar aqui um Z-Index de 5, e aqui no container da máscara eu vou colocar um Z-Index de 0, que automaticamente a imagem fica por cima dessa linha. Bom, agora o efeito já está praticamente pronto, né? A gente só precisa adicionar aqui os efeitos de luz nele para ficar mais legal. Então, para isso, eu já vou aqui agora só colocar uma cor de fundo um pouco mais escura, vou colocar aqui mais ou menos desse cinza, show de bola. E agora para o efeito de luz, muito fácil, a gente vai fazer isso com pseudo-elementos, tá? Os pseudo-elementos são como se fossem elementos secundários de um mesmo elemento. Eu até falei um pouco mais sobre isso aqui no último vídeo, mas eu vou pular essa parte um pouco mais teórica para a gente conseguir ter mais praticidade aqui, tá bom? Mas basicamente a gente vai conseguir criar um elemento secundário, que vai ser o elemento da luz, dentro desse container para fazer essa variação. Então eu já vou deixar esse código prontinho aí para você também, é só copiar. Então a gente vai ter o código aqui de luz vertical e também de luz fechando, tá? Então eu vou pegar primeiramente esse código aqui de luz lateral, vou vir aqui no container da máscara na aba avançado, Custom CSS, e aqui eu vou colar esse código. E prontinho, no passe de mágica, a gente já tem esse efeito aí super legal para poder utilizar. As customizações aqui são muito simples, a gente tem aqui um desfoque já aplicado nele. Se você quiser deixar ele um pouco mais sólido, pode mudar aqui de 10 para 0 ou até aumentar para 50, por exemplo, que você vai ter esse efeito um pouco mais esfumaçado, né? E principalmente a cor aí, para combinar com o seu projeto, você vai mudar logo ali no background. Então eu posso pegar aqui um rosa, por exemplo, pegar um rosa aqui bem forte para a gente conseguir identificar. E é só mudar aqui nessa parte do linear gradiente, tem esse código de cor, mudando aqui já
já muda ali a cor da luz também, tá? A duração dessa animação você controla aqui nos 5 segundos, se eu colocasse 15 segundos, ele já iria descer aqui bem mais devagar, então você tem todo esse controle por aqui. E se você precisar inverter a ordem, né, se você não quiser que ele vá de cima para baixo, e sim de baixo para cima, você pode mudar aqui de top para bottom, desse modo. Deixa eu só colocar aqui em minúscula. Desse modo, e aqui inverter, ou seja, ele começa aqui com menos 50% e depois vai para 100 e 100 de novo. Então aqui, ao invés de menos 150, vai ser 150, e aqui, ao invés de 100, vai ser menos 100, e aqui a mesma coisa, menos 100. Agora, ele vai vir de baixo para cima, tá? Dependendo do seu layout, da composição que você quiser, se você quiser inverter essas questões aqui, você consegue fazer dessa forma. Vou atualizar a página aqui para a gente poder ver como ficou. Olha só que bacana esse efeito, já torna uma outra composição, né? Parece muito que isso aqui é um vídeo, algo um pouco mais pesado, mas a gente ali só precisa do próprio arquivo ali mesmo, SVG, para fazer essa máscara, e como eu disse, eles são muito leves, né? Esse, por exemplo, que eu estou utilizando aqui, ele tem 1000 bytes, então é realmente um arquivo muito levinho aí para a página, e com CSS a gente consegue ter essa animação aqui super diferente, eu tenho certeza que vai encantar os seus clientes também. Bom, seguindo aqui agora para algumas outras possíveis customizações, às vezes pode seguir uma seguinte dúvida. E se você quiser aqui ter um pouco mais de liberdade para controlar, por exemplo, esse aqui aparecendo primeiro e esse depois, ter um controle individual nessas luzes. Nesse caso, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, eu vou até copiar esse CSS aqui e colar ele no próprio container mesmo para a gente ver o que está acontecendo aqui nessa brincadeira, e é basicamente isso, ó. A gente tem um elemento grandão aqui, gradiente linear, que passa aqui pelo container. Até já adiantando também, se você quiser deixar ele um pouco maior, aqui nesse linear gradiente 25%, se eu mudar para 55%, ele vai ficar bem maior, tá? Você consegue ter esse controle por aqui também. Mas a gente tem esse elemento aqui inteiro que fica passando pelo container. Porém, como o nosso container está mascarado com aquele arquivo SVG, a gente tem essa impressão aqui que essa luz faz essas curvas lá e fica bem mais legal. Porém, a gente não consegue ter um controle individual, porque é tudo um elemento só. Se você quiser ter esse controle individual, a gente pode fazer o seguinte, nesse caso, a gente vai exportar as linhas separadas, então eu vou exportar só essa linha da esquerda e outro elemento depois eu vou exportar só a linha da direita. E como que a gente monta isso aqui no elemento? Muito simples. Eu posso vir aqui então no container mascarado, né? Então eu iria subir essas duas linhas individuais, já subi aqui, vou pegar primeiramente a da esquerda, vou copiar aqui a URL dela, voltar aqui para o meu container da máscara, aqui no Custom CSS, vou substituir aqui então a URL, né? Vou colocar essa URL aqui, e aqui também, beleza. Agora eu vou duplicar esse container da máscara e pegar agora a URL da outra linha, que no caso da direita. Então eu vou copiar aqui também, show de bola. E agora no outro container da máscara, eu vou colar essa URL aqui. Tanto aqui, quanto aqui também. Show de bola. Agora eu já tenho aqui esses dois elementos, tá? Eu já deixei até aqui no código também esse Animation Delay 0 segundos, que você pode mexer por aqui se você quiser justamente intercalar as animações. Então, se eu colocasse aqui 1 segundo, por exemplo, iria aparecer um primeiro, um depois, já fica mais legal. Porém, para você posicionar eles aqui de forma correta, né? Você já configurou ali a largura direitinho. Nesse caso, a gente vai precisar vir aqui na aba avançado, em transformar em deslocamento. Por aqui, você tem esse controle individual para poder posicionar essa linha, tá? Então, eu vou arrastar essa daqui da esquerda um pouco mais para a esquerda e a da direita eu vou arrastar um pouquinho para a direita. Então eu vou vir aqui em transformar, deslocamento, e eu vou arrastar aqui um pouquinho para a direita também, até que encaixe ali direitinho. Pode ser que eu precise fazer um ajuste fino aqui no mobile também, ele acabou ficando bem diferente, então vou só reposicionar aqui, ó, puxando mais um pouquinho para cá, e o outro também. Aí, show de bola. E agora ele vai ficar aqui perfeitinho também, em qualquer outro ponto de quebra do celular, do laptop ele já vai ficar direitinho. Show, vou dar aqui um atualizar. E agora a gente tem esse controle individual, né? Onde um aparece primeiro e depois o outro, já vai ampliando as possibilidades aí também para a gente poder trabalhar. E além disso, eu também já deixo aqui uma outra sugestão de efeito de luz também, mais para algumas máscaras horizontais, né? De alguma linha horizontal. Então eu já até fiz um upload aqui de exemplo no meu site, vou pegar aqui essa URL, vamos supor que eu tivesse então essa máscara aqui, vou até apagar a imagem, vou colocar ela aqui agora, nesse caso eu vou até tirar aqui o Position Absolute para a gente poder visualizar melhor, vou substituir aqui então o URL, show de bola. E aí, nesse caso, então, a gente pode pegar aqui o outro código de animação também, que eu vou deixar aqui, que é esse efeito aqui de uma luz mais ou menos horizontal, né? Eu deixei aqui luz fechando, mas é basicamente um efeito diferente. Então, a gente pode só apagar essa parte do CSS aqui do efeito, tá? E substituir por essa outra, que a gente vai ter essa animação aqui, ó, onde ele vai crescendo, que fica super legal também. Aqui a gente pode fazer algumas variações, por exemplo, se você quiser que ao invés de ele começar crescendo do meio para as extremidades, se você quiser que ele comece da esquerda para a direita, pode mudar aqui de center para left, tá? Ele vai começar assim, ó, vindo da esquerda para a direita também. Ou se você quiser inverter, pode colocar aqui o right, aí ele vai começar da direita para a esquerda também da mesma forma. Aí você pode só mudando aqui esse right aqui para left também, no caso right, aqui fica right, e aqui se eu deixar left, eu mudo aqui para left também.
que ele vai ter o degradê aqui da forma correta. E mudando a cor, só mudar aqui a cor do F também para a cor que você quiser. Ó, se eu pegasse aqui o rosa, iria mudar aqui também da mesma forma, beleza? E aqui realmente é só mais uma opção aí de animação também para alguns efeitos mais horizontais que podem combinar aí para sua página, tá? Então, basicamente, essa aqui é a dinâmica e fala a verdade, esse efeito fica legal demais e muito diferenciado, né? E eu acho que ele vale o seu like, hein? Se você concorda, já desce o dedo no like aí embaixo, fechou? Mas beleza, agora que a gente já sabe como que faz, como que a gente de fato aplica isso no site, nos projetos aí na vida real, né? Bom, isso aqui pode ser aplicado de várias formas, são realmente infinitas possibilidades, eu vou te mostrar umas aqui agora. Você pode, por exemplo, utilizar aqui para imagem de fundo, né, para alguma composição visual aqui no fundo de algum container que já dá uma ótima diferenciada. Você também consegue utilizar, assim como eu fiz aqui, ó, como composições visuais em cards, né, assim como eu fiz aqui nesse exemplo, por exemplo, que já torna ali toda a experiência aqui muito mais legal. Eu também consigo utilizar em logos, por exemplo, assim como eu fiz aqui, ó, eu peguei essa logo do CCSpec, que também é um arquivo SVG, peguei a URL dela e mascarei o container com a imagem da minha logo. E aqui no caso, na aba estilo, como imagem de fundo, eu defini aqui esse GIF animado, que torna aqui a logo muito mais bacana e com infinitas possibilidades. Aí você pode colocar qualquer efeito aqui, ou colocar um fundo degradê animado, mascarando aqui esse container para o que você quiser. No meu caso, eu coloquei uma logo, mas pode ser qualquer outra imagem. Até para poder exemplificar essa questão também, eu vou pegar uma outra imagem aqui agora, que eu tenho em PNG, que são essas rachaduras aqui, ó. Eu poderia vir aqui, então, no container da máscara, chegar aqui no código e substituir aqui a URL para essa imagem em PNG das rachaduras. Olha só, agora as rachaduras aqui também estão mascaradas e com essa imagem de fundo aqui também, para você ver que realmente são infinitas possibilidades. Uma outra dinâmica super legal também que dá para a gente fazer é o seguinte, eu criei aqui uma imagem em vetor também de várias bolinhas, né, para poder criar aqui. Exportei essa imagem, importei aqui no meu WordPress e coloquei também mascarado. A única diferença que eu fiz aqui no código, na parte aqui do tamanho da máscara, eu por padrão deixo no código o conter, que até hoje a gente faz essa configuração na imagem de fundo lá nos BGs, né? Que no caso o conter ele acaba sendo melhor ali para prevenir alguns bugs de espaçamento, de configuração, de diagramação que podem ocorrer. Mas nesse caso, para ele preencher a tela toda, eu coloquei aqui como cover, tá? Então só mudei aqui para cover e desse modo agora ele já fica aqui certinho. Coloquei ele aqui em largura total para ocupar aqui toda a largura desse container e dentro desse container que está mascarado, então eu mascarei ele com essas imagens das bolinhas, dentro dele eu adicionei uma imagem, que nesse caso é só um círculo vermelho aqui, porém aqui na aba de estilo eu coloquei aqui em filtro CSS um desfoque de 50, por exemplo, ele ficar bem desfocado, e aqui na aba avançado, em efeitos de movimento, eu ativei aqui o Mouse Effects, tá? Eu ativei aqui essa opção e no Mouse Track eu coloquei o Direct. Então eu tenho essa bola vermelha aqui dentro desse container mascarado que segue o movimento do mouse, resultando nesse efeito aqui super legal, ó. Então quando eu vou movimentando aqui o cursor, essas bolinhas parece que vão acendendo, né, de acordo com o movimento do mouse. Mas não, é só esse círculo que está lá dentro que está seguindo, porém, como o container está mascarado, dá essa impressão também super legal. Aí poderia ser um fundo quadriculado, qualquer outra coisa, aí realmente é só usar e abusar da imaginação para poder realmente multiplicar aqui as possibilidades. E uma dica bônus aqui também que dá para a gente poder trabalhar com essa propriedade de máscara, não diretamente moldando a forma de um container, mas também para poder criar fades, tá? Por exemplo, tem muitas situações em que a gente tem ali um container reto ou alguma situação que a gente quer colocar um fade nos cantos, né? Geralmente a gente faz ali com elementos também, colocando um conteúdo degradê, mas com a máscara a gente consegue meio que deixar esse degradê totalmente transparente, como se fosse uma imagem em PNG. Para ilustrar um pouco melhor, eu tenho essa minha imagem aqui, por exemplo, que ela está totalmente reta aqui no final, eu poderia selecionar ela aqui agora e na aba aqui de Custom CSS colocar apenas aqui um selector, abre chave, colocar aqui a propriedade de máscara, mask, colocar aqui um linear gradiente. Então vou colocar aqui um linear, traço gradiente, abre parênteses, colocar aqui to top, ou seja, para cima, vírgula, vou começar com transparente, vírgula, aqui o código hexadecimal de preto. E eu posso só controlar aqui com a porcentagem, colocando aqui, por exemplo, 50% e aqui 50% também. Ou melhor, deixando aqui nessa configuração, ó, eu consigo deixar aqui o transparente em 10% e aqui, no caso, o preto, né, que vai ser justamente o preenchimento da imagem, controlando quanto eu quero aqui essa distância. Então, eu poderia colocar aqui 40%, por exemplo. E desse modo, esse fade aqui está totalmente transparente, ó, tanto que se eu mudar a cor de fundo aqui desse meu container, automaticamente ele vai acompanhar ele também, porque ele está totalmente transparente. Aí você pode aplicar isso aqui não só para imagens, como também para containers ou qualquer outro elemento que você queira criar aqui esse fade. Só é importante depois você duplicar aqui essa propriedade. Vou pegar ele aqui, esse código, eu vou copiar, duplicar e aqui antes do mask colocar um tracinho, WebKit,
tracinho de novo, tá? Porque essa extensão, esse prefixo aqui precisa existir nessa propriedade para que funcione em alguns dispositivos que apenas suportam esse motor de renderização aqui do WebKit, beleza? Mas só essa dica bônus também, que vale muito a pena caso você precise criar esse tipo de fade em algum elemento. Bom, eu imagino que sua cabeça deve estar fritando agora com todas essas possibilidades, né? Mas ela vai fritar ainda um pouco mais agora, porque além desse efeito de luz que eu te mostrei, existem outros, como por exemplo o efeito de luz circular, também tem o efeito de luz lateral, e não só os efeitos de luz para esse efeito do container mascarado, existem outras 200 possibilidades de efeitos insanos que você pode apenas copiar e colar na sua página com o elemento. Tudo isso é possível por conta do CC Spec. O CC Spec é um arsenal de códigos prontos já digitados, prontos para você copiar e colar no elemento. Cada um dos mais de 200 códigos do pacote acompanha uma videoaula exclusiva e individual minha, mostrando passo a passo não só da implementação do efeito, como também da customização, para você poder mudar ali todas as propriedades e deixar o efeito de acordo com o seu projeto. E ainda assim, se surgir alguma dúvida, você terá acesso a um suporte exclusivo diretamente comigo para poder tirar a sua dúvida. Então, se você quer ir para o próximo nível e criar páginas muito mais profissionais em menos tempo, é só ler o QR Code aqui embaixo e conhecer o CC Spec. Eu duvido você acessar essa página e não se impressionar com os efeitos que tem lá. E só recapitulando, hein? Os códigos utilizados nesse vídeo vão estar disponíveis para você copiar e colar também, tá bom? Vai ter um link aqui exclusivo na descrição para você poder acessar e lá você já vai conseguir ter acesso ao código diretamente. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não esquece de curtir, já se inscreve no canal e ativa o sineco de notificações para receber notificação sempre que chegar vídeo novo, fechou? Tamo junto e eu te vejo então no próximo vídeo. Valeu!